Olá! Essa é uma videoaula sobre energia e trabalho. Vamos falar sobre o trabalho realizado por uma força gravitacional e por uma força de mola. Somos alunos do curso de Engenharia Civil da Unisal de Lorena e nossa professora é Emiliana Amorim, de Física 2. Energia. A energia é o combustível necessário para executar qualquer tarefa. Energia cinética. Ela está relacionada ao movimento de qualquer corpo. Energia potencial. É a energia que pode ser armazenada e pode ser manifestada a qualquer momento. Tem capacidade de ser transformada em energia cinética. Vamos falar mais sobre a energia gravitacional e a energia elástica. As duas são exemplos de energia potencial. Trabalho. O trabalho somente acontece quando há transferência de energia para um corpo. Se existe energia, é possível a execução do trabalho. Por exemplo, um carro, ele precisa do combustível para andar, para se locomover. É a mesma coisa o trabalho, que precisa da energia para poder existir, para poder acontecer. O trabalho de uma força. Na verdade, é a energia que é transferida para um corpo em razão de aplicação de uma força ao longo de todo um deslocamento. A unidade que a gente usa para representar o trabalho no cálculo é a letra grega tal. Também algumas pessoas utilizam a letra W, que significa work, que é trabalho em inglês. Trabalho de uma força constante. Primeiro, para saber se a força é constante, o vetor deve manter o mesmo módulo, que é o valor, a mesma direção e o mesmo sentido. Um exemplo. Temos um bloco de massa M, que será deslocado através do ponto A ao ponto B através de uma força. O trabalho aqui se dá pela força multiplicado pelo deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado pela força, que nesse caso o ângulo é zero, pois a força está paralela na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Então, o cosseno de zero é 1. Podemos dizer então que essa fórmula é igual a trabalho vezes a força positiva vezes o deslocamento. Trabalho de uma força gravitacional. Consideramos que a força gravitacional é constante. Portanto, o trabalho podemos utilizar a mesma fórmula, que é força gravitacional vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado pela força. Bom, um exemplo dessa força gravitacional, quando lançamos um objeto para cima, ele tem um deslocamento e também tem uma força gravitacional em sentido oposto ao deslocamento. O ângulo formado aqui é de 180 graus, certo? Portanto, cosseno de 180 é igual a menos 1. Colocando isso na fórmula que já conhecemos, trabalho é igual a força gravitacional vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Portanto, essa fórmula aqui ficará negativa. Trabalho é igual a menos força gravitacional vezes o deslocamento. Sabemos que a força gravitacional é igual à massa do corpo vezes a gravidade, que é uma constante. Podemos dizer também que esse deslocamento é a altura que esse objeto vai atingir quando lançado para cima. Então,
ficará da seguinte forma: o trabalho da força gravitacional é igual a menos a massa vezes a gravidade vezes a altura. Ok? Note que o sinal negativo aqui, ele está indicando que o corpo, à medida que ele vai subindo, vai sendo retirado uma quantidade de energia dele. Concordam? Quando o objeto é lançado para cima, a tendência é reduzir a velocidade, assim que ele vai subindo, porém vai aumentando a altura, certo? Aumentando a altura e assim a energia gravitacional. Por isso ocorre uma transferência de energia aqui e a gente chama de trabalho. Bom, trabalho de uma força de mola. Para comprimir ou esticar a mola é necessário um gasto de energia. É preciso aplicar uma força em uma das extremidades para que ela se estique e para que ela se contraia. Quando aplicamos essa força sobre a mola, há a realização do trabalho. Isso significa que quando a mola está relaxada, ou seja, quando não há força nenhuma sobre ela, nem para comprimir, nem para esticar, ela está estática, o trabalho aqui é igual a zero, porque não existe energia, nem força nenhuma, ela está quietinha, paradinha. Então, se não existe energia, não existe trabalho, certo? Quando a mola é comprimida ou esticada, ela ganha energia potencial elástica. Ela fica armazenadinha aqui, assim que quando a pessoa solta aqui, tanto nos dois casos aqui, quando a pessoa solta, a energia dela se manifesta. A força utilizada aqui é a força elástica. Esse gráfico faz uma relação proporcional com a força utilizada na mola e a deformação da mola. Por exemplo, quanto maior a força aqui que eu utilizo para esticar ou para comprimir a mola, maior vai ser a deformação dela. Se eu uso uma força pequena aqui, ela vai se deformar somente um pouco. Se eu usar um pouco mais de força, ela vai se deformar um pouco mais. Se eu usar muita força para comprimir ou para esticar a mola, ela vai se deformar muito mais. Então isso é uma relação proporcional. Por isso eu posso traçar uma reta aqui, que é uma constante, e esse ângulo dessa reta se dá através da característica do material da mola. Pode ser uma mola de plástico, pode ser uma mola de metal, depende da característica desse material, é que a gente vai ter esse ângulo, porque cada material tem uma resistência. A mola de metal eu poderia alongar mais do que a mola de plástico, por exemplo. Então, dependendo da característica do material aqui, eu tenho esse ângulo. Então agora a gente já sabe que o K é igual à característica do material e o X é a deformação da mola, em metros ou centímetros. A força elástica é igual ao K vezes o X. Enfim, tendo o K e tendo o X, nós temos como calcular o trabalho. O trabalho na força elástica é igual ao K vezes o X ao quadrado dividido por 2. Temos também essa mesma fórmula com o sinal negativo. A gente vai utilizar essa fórmula quando a gente for analisar a deformação da mola desde o ponto esticado ou comprimido até o ponto de equilíbrio. Quando a gente fizer essa análise da mola deformada até o ponto em que ela fica relaxada, a gente vai usar a fórmula com o sinal positivo. Quando a gente for analisar a mola no seu ponto de equilíbrio até o ponto deformado,
usaremos essa aqui com sinal negativo. Um exemplo. Um bloco está preso a uma mola de constante elástica K igual a 200 newtons por metro. Seu comprimento, quando na posição de equilíbrio, é de 0,20 metros. A mola alongada até que seu comprimento passe. A mola é alongada até que seu comprimento passe a 0,40. Isso significa que se aqui tem 20 e o total dela tem 40, do ponto de equilíbrio até o ponto deformado, até o ponto A, nós temos 0,20 também. Se o total é 40, aqui temos 20 e aqui será 20 também. Temos então o K e temos o X. Podemos calcular o trabalho. Aqui ele está pedindo qual o trabalho da força elástica no deslocamento de A até 0. Se a gente quer do ponto A até 0, a fórmula será com sinal positivo, porque a gente está querendo saber a deformação, o trabalho, quando ela vai fazer a energia ir ao contrário. Porque a gente está querendo saber o trabalho aqui do ponto A até o ponto de equilíbrio, até o ponto que ela vai ficar relaxada. Colocando o K e o X na fórmula, o trabalho é igual a 200 vezes 0,20 ao quadrado dividido por 2. Resultado igual, trabalho é igual a 4 joules positivos. Bom, chegou ao fim nossa videoaula. Espero que tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais sobre este tema de energia e trabalho.